Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Nós estamos mais uma vez juntos para falar hoje sobre os heróis da fé. Homens que creram em Deus, pelo ensinamento. Quando a gente é ensinado sobre Deus, a gente crê em Deus, a gente confia ainda. E os heróis da fé está registrado em Hebreus capítulo 11. E nós vamos ler do 1 até o 18, para nós entendermos que homens são esses, mulheres também, foram mulheres de fé também. E nós vemos que a vida deles foi de sucesso. Muitas vezes até sofrendo, mas eles alcançaram a misericórdia de Deus. E isso nos anima no nosso dia de hoje, para fazer o mesmo, imitá-lo, Porque aquele que se aproxima de Deus, na verdade quem aproxima do homem é Deus, Deus dá o primeiro passo e nós temos que seguir, É assim que a palavra fala, a palavra ensina assim, Deus, ele nos dá vitória e procura pela gente, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então essa que é a nossa alegria. É um Deus que não está distante, é um Deus que está presente, é um Deus que está dentro de nós, E quando Ele fez o homem, a imagem e semelhança dele, Ele enviou o Espírito. E soprou nas narinas e nós nos tornamos alma vivente. Então nós temos três elementos. Nós temos o corpo, alma e espírito. E nós temos que conservar os três irrepreensíveis, O corpo, alma e espírito. Aí, o que acontece quando a gente falece? Quando a gente morre, ou adormece no Senhor Jesus, porque Jesus compara a morte como um sono. O espírito volta para Deus, que o deu. A alma vai para um lugar calmo, tranquilo, descansa, E o corpo é enterrado no pó da terra. Então a gente sabe que é assim. Por isso nós temos que manter irrepreensível o corpo, alma e espírito. E o que acontece então na ressurreição? Na ressurreição o corpo vai ressuscitar também. Aquele corpo glorioso vai ser um corpo para resistir à eternidade, É um corpo registrado por Deus. Já não é mais terreno, já não é mais material, é espiritual, Então é assim que a palavra de Deus ensina. Vamos ler então Heróis da Bíblia, que está em Hebreus capítulo 11, versículo de 1, não é de 1 até o 18, é claro que ele é maior, o capítulo é maior. Mas nós vamos ler até o 18 só. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Então a fé é uma coisa que você acredita, que você não vê, mas ela acontece. É um mistério mesmo. Você pede alguma coisa a Deus e Ele fará para você, porque Deus fez tudo que Ele fez foi através da palavra. A terra era sem forma, vazia, o Espírito do Senhor andava sobre as águas. E Ele falou, haja luz, houve luz. Haja porção seca, houve porção seca. Haja, água. Então separou a água da porção seca e a água chamou mar. E a porção seca chamou terra. Então, é um assunto mais complexo, a fundação do mundo. Mas hoje vamos falar sobre os heróis da fé. Pela fé, entenderam que os mundos, pela palavra de Deus, foram feitos, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que é aparente, Então nós vemos que nós acreditamos que Deus que fez o mundo, fez
o universo, fez tudo, nós acreditamos. Nós temos essa confiança, né? Que foi Deus que fez tudo que existe, né? Tanto o material como o invisível também. Ele fez os exércitos invisível e fez também a matéria, né? O físico, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus feitos, né? Dos seus dons. E por ela, todos, depois da morte, que ele foi morto por Caim, ainda fala, né? Quando a gente é justo, não está dentro de Deus, nada nos separa do amor de Deus, né? Nem a morte separa a gente. E Caim ficou com inveja de Abel, porque Caim ele era agricultor, lavrador, né? E o Abel ele era pastor de ovelhas, carneiros. E num certo determinado tempo foi ensinado para eles fazerem oferenda a Deus. E Abel aprendeu direitinho do pai, né? Adão e Eva, e ofereceu sacrifício bom para Deus, né? Pegou o melhor que ele tinha lá, um cordeiro sem defeito, né? Sem manchas, de 1 ano de idade, e ofereceu a Deus. Já Abel não, Abel pegou qualquer coisa lá na lavoura dele, lá no campo, né, na agricultura, e levou para Deus, né? Sem nenhum, muitas vezes sem interesse. Fez por obrigação, né? Então isso não é bom. Quando os pais da gente nos falam para ir para a igreja, a gente vai contra a vontade, não é bom, porque a gente tem que ir para adorar a Deus. É assim que a palavra de Deus ensina. Então Abel ele cumpriu esse prerrogativo, né, de adorar a Deus de verdade, oferecer dons de primeira qualidade, melhor para Deus, né? Aí Caim ficou com inveja e o matou. E o sangue de Abel clamava por justiça, né? Mesmo depois de morto, o sangue dele falava. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, o nosso testemunho, a nossa atitude, eu li aqui os 5, né? Que é Enoque. Tem que ser para agradar a Deus, né? Uma vez eles proibiram Paulo de pregar, aí Paulo falou só, importa nós obedecer a Deus do que aos homens, né? Ele estava pregando em uma certa cidade e o pessoal daquela cidade não quiseram a pregação deles, denunciaram eles, foram presos. E quando eles foram soltos, eles proibiram, ó, você não prega mais sobre Jesus aqui na cidade, não. Aí Paulo, com ousadia, com coragem, falou assim, não importa nós obedecer a Deus e não aos homens. Se Deus manda pregar, vamos pregar. É assim que funciona, entendeu? O 6, olha, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quer dizer, você faz uma atitude boa, agrada a Deus, porque é a obrigação você agradar a Deus e Deus Ele recompensa. Não é que o irmão vai ter interesse, o irmão vai ter interesse, vou agradar a Deus para ser galardoado. Mas você vai agradar a Deus por gratidão, por Ele ter te dado vida, por Ele te dado saúde, te dado uma boa família, um bom emprego, né, recurso bom, financeiro, para você não passar necessidade, né? Porque não é legal mendigar, né? A palavra de Deus diz que o justo não mendiga, entendeu?
Quando a gente vê irmãos e irmãs aí mendigando, pedindo, claro que tem uns que não tem condições mesmo, estão enfermos, mas tem muita gente que aproveita. Aquele que necessita, às vezes é prejudicado para os que não têm necessidade e fica mendigando. Isso é um delito grave, entendeu? Então, para a pessoa conseguir uma salvação é muito difícil, porque está atrapalhando quem realmente precisa. Tem realmente pessoas enfermas, tem pessoas pobres, pessoas que foram abandonadas pelo cônjuge e está realmente precisando de ajuda. E enquanto que vem os aproveitadores, faz escândalo, e as pessoas não ajudam quem precisa. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que ensinar. Que o justo, ele não precisa mendigar. Deus providencia tudo. Né? Deus dá a vitória. E nós vimos que os 6 aqui, é que Deus é galardoador do que o busca. Né? Se você estiver nos pés do seu, nada te falta. O Salmo 23, o salmista fala ali, né? Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é mesmo? O 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo. E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Já pensou? Noé, ele acreditou. Assim, né? Deus avisou para ele que ia mandar um dilúvio. Ia chover 40 dias e 40 noites. E eles não conheciam chuva na época. Na época não tinha chuva. Era um orvalho que descia à noite, umedecia a terra e as plantas nasciam, né? Germinavam e nasciam. Mas Noé acreditou. A vantagem, irmão, dos grandes heróis da fé é que acreditaram. Né? Deus fala como? Até de hoje fala em sonho, através de sonho. Fala com voz, né, na mente da pessoa. Quantas vezes que a pessoa ouve alguma instrução dentro da cabeça dela e ela pega e obedece aquilo e acaba sendo beneficiada. Tem um caso ilustrativo que um senhor, ele sonhou que tinha um tumor na cabeça. Aí ele pegou e comentou com a família, eu sonhei que eu estou com um tumor na cabeça. Só que a família tentou tirar essa ideia da cabeça dele. Não, fulano. Isso é sonho você não precisa ligar para sonho. Só que ele foi esperto. E muitas vezes você conta uma coisa para alguém dá conta, mas você pega e fala assim, não, eu vou fazer um teste. E se for verdade? E se for verdade? Só estou com um tumor na cabeça mesmo. E a família falando aí que é sonho. Ele pegou e foi e fez tomografia. E realmente tinha. Tinha o tumor. O médico falou que podia ser tirado. Ele perguntou, pode ser tirado sem ocorrer risco de vida? Pode. O tumor estava numa região que poderia ser tirado. Aí fizeram a cirurgia, tiraram o tumor, pronto, acabou o problema. E se ele não tivesse acreditado? E se ele fosse na conversa dos familiares? Teria morrido, né? Porque o tumor, ele vai crescendo. Ele começa pequenininho, ele começa com uma célula defeituosa, né? Porque o tumor são células defeituosas. Mas vai crescendo, vai se multiplicando, aquela célula defeituosa vai se multiplicando. Ia chegar num tempo, numa hora que não ia poder mais fazer a operação. Você está entendendo? Aí como estava no início, né, ele fez a tomografia, descobriram, né, que era tumor de verdade, deve ter contado que era um sonho que ele tinha tido. O médico falou que podia ser tirado. E ele foi bem sucedido na operação. Então, irmão, muitas vezes quando você tem algum projeto, é melhor você não falar para ninguém. Porque se você fala para alguém, vai te desvirtuar. É melhor você ficar quieto no seu projeto, aí dá certo, tá bom? O 8º, né? Por o 7. O 8º. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu,
indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia, né? Abraão foi chamado, ó, Abraão, sai do meio da sua parentela, sai do meio dos seus parentes aí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E vou te dar por herança esse lugar. Aí a irmã vai perguntar para mim, mas como que é esse mistério? Isso é uma intuição que dá na cabeça da pessoa, é Deus falando. Fala através do pensamento. Deus é poderoso. É um tipo de telepatia, né? Vamos supor. Você tem aquela intuição fica forte e você acredita, né? Quando você está sendo instruído para fundar uma igreja, por exemplo, eu conheço um senhor que ele estava com a intuição de fundar uma igreja. E ele demorou muito, demorou mais ou menos 5 anos para fundar a igreja. E cada vez foi ficando mais forte, com mais pensamento. E ele uma vez contraiu uma enfermidade, era uma forte úlcera que ele tinha. E ele então, as pessoas, Deus usava a palavra para avisar para ele, ó, essa enfermidade aí é a sua desobediência. No dia que você obedecer a Deus, você vai ser curado. Aí ele falou, será que é verdade? Aí fundou na casa dele mesmo, uma igreja. Não é que não tinha local para fundar a igreja. Foi fundar em casa então. Aí chamou 6. Começaram com 6 irmãos. Ele, a mulher dele, mais 4 irmãos. Aí fundaram a igreja está firme até hoje, né? E nós vimos, irmãos, que a intuição é uma palavra de Deus. Então ele fez prova com Deus, ó. Fundei a igreja, agora eu quero ser curado. Aí certa vez ele não podia comer quase nada, né? Aquela úlcera forte no estômago dele. Aí eu vi, ele recebeu uma revelação de que ele estava curado. Ele tinha feito a igreja, tinha começado a igreja estava caminhando. Tá? Isso é que é verdade. Eu pedi a minha esposa para fazer uma comida bem, porque eu não podia comer comida pesada, né? Ele falou, faz uma comida pesada que eu vou comer para ver se faz prova, se eu estou curado. E tava. Antes que eu não podia comer coisa pesada, a mulher veio caprichou numa comida pesada. Pesada porque eu não sou cozinheiro, não sei o que é pesado. Mas é comida assim, com bastante tempero, com bastante carne, eu acho que é isso, né? Não é aquela canjinha de galinha que quando as mulheres ganhavam neném, a parteira fazia uma canjinha de galinha, né? Para a pessoa tomar com arroz, com fubá. E aí ele comeu aquela comida, né, que a mulher fez e estava realmente curado, quer dizer. Então ele demorou muito tempo a obedecer, 5 anos. Então, irmão, se você tiver uma revelação de Deus, procura obedecer mais rápido, né? Diz a palavra que é melhor obedecer do que remediar, né? Entendeu? Então, nós vimos aqui, deixa eu levantar aqui um pouquinho. O 9, pela fé habitou na terra da promessa, né? Como em terra alheia, morando em cabana com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, né? Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Então eles tinham assim um ensinamento naquela época, já do reino dos céus futuro, mas na terra, o que acontece? A terra é interligada com o futuro, com o espiritual. Então, a Nova Jerusalém, mesmo que é espiritual, vai descer sobre a terra, diz a palavra de Deus, né? Na consumação dos séculos, né? Então, ele acreditou, apanhou, a família dele foi, num lugar que ele nem sabia onde que era. E aí Deus usou Abraão para abençoar todas as famílias, né? Ele teve
através de Isaac, né, o filho da promessa, nasceram muitas nações, muita família, e nós somos abençoados, né, através de Abraão, porque ele creu, né, e isso foi lhe imputado como justiça, não é mesmo? O 11º, 11, pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe prometeu, né? Por isso também deu esse já amortecido, né? Descenderam tantos, em multidões, como as estrelas do céu e como areia inumeráveis das praias, né, que está na praia do mar, né? Então nós vemos que Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações, e cumpriu. Porque para Deus nada é impossível, nada é difícil. Se o irmão ou irmã crer em Deus, se aproximar de Deus, a vitória não é certa, né? Nós temos Davi como exemplo. Davi, ele confiava em Deus em tudo. Uma certa vez ele estava tomando conta das ovelhas do pai dele, Jessé. Apareceu um urso e arrebatou uma ovelha. Ele, cheio do Espírito Santo, que já tinha sido ungido rei. Davi foi ungido rei, mas ele não assumiu o reinado rápido, não. Porque Davi, ele foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei foi Esaú. Esaú foi o primeiro rei. Mas Davi foi o segundo rei. E ele foi preparado 40 anos. Davi, ele não assumiu o reinado logo. Ele foi ungido rei. Houve um preparo para ele para de 40 anos. E isso é bom, porque quem capacita é Deus, né? Nesses 40 anos ele viu como é que administrava, como é que seria exercer a função de rei. Ele foi preparado, né? Porque ele foi ungido rei muito novinho, ele era o menor da casa de Jessé. Ele tinha vários filhos e tinha 8 filhos, né, no caso. E ele era o 8º, ele era o mais novo, estava lá no meio do campo, cuidando das ovelhas. Então Samuel falou assim: você não tem mais filho não, o Jessé? Que tinha passado os 7 já e Deus não tinha escolhido. Não, tem um ainda, tem um lá no campo, lá tomando conta das minhas ovelhas. Então é aquele, chama ele. Nós não vamos comer nada, não vou comer pão não enquanto ele não chegar. E ele era um rapazinho novo, ruivo, de boa aparência. Quando ele chegou, Deus falou: é isso aí, ó. Isso aí você pode ungir rei, que isso aí é madeira mesmo. Aí o interessante é que ele foi ungido rei, comeu um pouquinho lá na casa do pai dele, que precisava, né, claro, e voltou para o campo outra vez. Ele não ficou lá ocioso, não, ele voltou a trabalhar, entendeu? Então é assim que funciona. E ele foi um excelente rei, né? Davi foi excelente. Tanto é que Jesus é da descendência de Davi. Lembra que o cego chamava Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Da descendência de Davi. É genealogia santa, né? Tá lá em Mateus, né? No livro, primeiro capítulo de Mateus, os irmãos podem conferir a genealogia de Jesus Cristo, né? Quem foi os antecessores, as gerações antecessoras de Jesus, né? Então nós vemos que Sara ganhou o neném, né? Já fora de idade. O 13º, 13, todos esses morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Né? Tinha consciência que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu.
Né? Ninguém fica aqui na terra para semente, nós não vemos. 2 pessoas foram tiradas da terra porque é pelo poder de Deus, que foi Enoque, né? Que eu já li aqui, no versículo 5, eu acho. E também Moisés. Moisés foi tirado da terra, ele não passou pela morte, Moisés, né? Então Enoque e Moisés foram tirados da terra, não passaram pela morte. Não, Moisés passou sim. Elias que não passou pela morte, né? Ele deixou até Eliseu sucessor, né? Eliseu é sucessor de Elias. Porque Elias foi levado num carrinho, num carro, num redemoinho, num carro de fogo. Veio o carro de fogo, separou Elias de Eliseu, né? Cavaleiros e carro de fogo. E no redemoinho levou para o céu. Elias. Tanto é que Eliseu tinha pedido a ele porção dobrada. Aí Elias falou assim, você está pedindo coisa difícil, né? Mas todavia, se você me fez subir para o céu, eu posso te conceder. Aí ele concedeu. E Eliseu ficou no lugar de Elias, né? Mas aí voltando a falar aqui dos heróis da fé aqui, né? Todos eles morreram, mas eles morreram na fé, morreram acreditando em Deus. Esse que é o segredo, irmão, é se preparar, porque você não sabe a hora que você vai morrer. No vídeo passado eu falei que Jesus vem para o irmão, a irmã, vem para a igreja de 2 formas. A primeira forma é através da morte, ou por idade, né? Ou enfermidade, ou acidente, né? Que o acidente também leva as pessoas. Você não viu lá no Brasil recentemente as enchentes ali lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, aquele canto lá? Tem gente que morreu ali. E foi de repente, cara. Ninguém estava esperando. Você tentou rindo, mas é sério, né? Mas, então, aí é uma das maneiras que Deus vem para a igreja, vem para o irmão, a irmã. Mas a segunda maneira é através do arrebatamento da igreja, que significa rápido, né? Arrebatamento significa rápido. Lá em Tessalonicenses, no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, as irmãs e irmãos, um amigo que está assistindo o vídeo, pode conferir. Ali fala sobre a apanhada da igreja, não abrir e piscar de olho. Quando você estiver batendo um papo com alguém, conversando num círculo de amigos ou dirigindo um carro, e se você estiver preparado, estiver com sua vida no altar, você vai subir. Literalmente, vai desaparecer literalmente. Entendeu? Tanto é que as companhias aéreas botam um crente e um não crente, né? De piloto, né? Claro. E se o crente subiu, o outro piloto assume. É assim que é escrito, é assim que está dizendo. Que vai ser um abrir e piscar de olho. Aí Jesus está explicando, se tiver 2 pessoas dormindo na cama, um será levado, outro será deixado, porque um está preparado, o outro não. Se tiver 2 no moinho moendo, uma será levada, outra será deixada. Pessoa, né? Uma pessoa será levada, outra será deixada. Sexo masculino ou feminino. Que vai ser muito rápido, vai ser no abrir e fechar de olho. Já mediram já a velocidade, né? O tempo que gasta de você abrir e fechar o olho, piscar o olho. 7 milésimos de segundo, é bem rápido, né, irmão? 7 milésimos de segundo. Você pisca o seu olho, 7 milésimos de segundo. Aí nós vamos se encontrar, nós vamos nos encontrar com o Senhor nas alturas, né? Show de bola, né, irmão? O 14. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, né? E se na verdade se lembra daquela onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade santa, né? Então nós vemos, irmãos, que é uma coisa muito boa você
se aproximar de Deus, confiar em Deus, colocar os seus negócios nas mãos de Deus, ter uma grande união com Deus, né? Uma harmonia, uma parceria, né? Isso é muito bom. Você buscar o Espírito Santo, falar com Ele todo dia, diariamente, almoçar, jantar com o Espírito Santo, dormir, ir para o trabalho, ir para a igreja, né? Se envolver com o Espírito Santo constantemente, é só sucesso. Né? Deus, Ele promete salvação eterna, Ele promete também nós vencemos as aflições, o mundo teria aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo, quer dizer, nós vamos vencer. Vai ficar enfermo? Vai, mas Deus cura, né? E também deixou os médicos também, para eles fazerem cura, né? É isso aí. Confiar em Deus, né? O 17, né? Pela fé ofereceu Abraão e Isaac, quando foi provado. Aquele que recebeu a promessa ofereceu o seu unigênito, né? E o 18, sendo dito, em Isaac será chamada a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para, dentre os mortos, o ressuscitar. Daí também, em figura, ele o recobrou. Quer dizer, Deus fez um pedido a Abraão bastante inusitado. Abraão não estava esperando isso daqui. Porque Deus falou que ele seria pai de grande nação. Aí Isaac era um. Tinha Ismael, mas Ismael tinha sido despachado por ordem de Sara. Aí Deus pede para ele oferecer o filho dele em holocausto. Holocausto. Aí ele falou assim, puxa vida, meu filho único, Deus pede ele em holocausto, vou oferecer. Deus é poderoso para ressuscitar dentre os mortos. Ele falou que em Isaac será chamada a minha descendente. Aí de manhã cedo ele mandou albardar o jumento, né? Levou dois empregados, dois servos, e foi com Isaac. Porque ele sabia o que ele ia fazer, ele ia oferecer a Isaac em sacrifício. Aí Isaac pede a ele, fala assim, ô pai, eu estou vendo aqui lenha, eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo aqui o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro, o senhor falou que vai fazer sacrifício, cadê o cordeiro? Aí Abraão olhou para ele e disse, ó, meu filho, Deus proverá o cordeiro. Aí falou para os dois moços, ó, espere aqui que eu e o moço vamos lá no Monte Moriá. Nós vamos orar lá, vamos fazer sacrifício, depois te volta. Então vamos voltar daqui a pouquinho. Aí Abraão com aquele coração quebrantado, contrito, né? Preparando o altar, botou a lenha. Aí chegou a hora crucial, pegou o Isaac, amarrou as mãos do Isaac e os pés. Aí Isaac entendeu, o sacrifício sou eu, o Isaac deve ter pensado. Mas como era obediente, né? Quem é ele para falar que não ao pai, né? Como ovelha muda, quando é tosquiada, né? Isaac também ficou mudo. Ele viu a lenha em cima do altar. Abraão preparou um altar, né? Juntou umas pedras, empilhou umas pedras, botou lá em cima, amarrou os braços, as mãos, né? Os pulsos de Isaac, e amarrou os pés. E disse, ixi, é eu que serei o sacrifício. Aí fez aquela celebração toda, aquela cerimônia. Quando ele pegou o cutelo, que ele ia cravar em Isaac, aí ele ouviu uma voz do céu falando, Abraão, uma voz poderosa, né, igual de muitas aves. Abraão, meu filho, não faça mal nenhum ao jovem, não. Agora eu sei que tu me ama. Aí Abraão começou a chorar, Isaac também, foi aquele choro terrível. Aí ele olhou, Abraão olhou para mais à frente assim, e tinha um cordeiro lá agarrado lá no meio dos espinheiros. Né? Aí desamarrou o filho dele, né, que estava amarrado, mão e pés amarrados. Fui lá, pegou o cordeiro lá e
oferecer em lugar de Isaac. Deus proveu, né, irmão? Deus proveu, porque um cordeiro, da onde apareceu esse cordeiro? Ele fica agarrado com o chifre lá no meio dos espinhos. Mas é obra do Senhor, né? Para Ele tudo é fácil, né? Para Ele é possível. Para nós que é. Quando a gente não consegue, Deus consegue. Deus vai para frente. Então, irmão, nós chegamos ao final do nosso vídeo. Eu quero agradecer, né, a irmã que ficou até agora aqui, está no final. E lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, se gosta da minha maneira de conversar, de brincar, de rir, e é uma palavra séria, né? É o versículo da Bíblia que a gente estuda e passa para os irmãos. Eu estudo a Bíblia desde 1993. Né? Sou presbítero da igreja, da Assembleia de Deus, e por isso então eu estou sempre ensinando a palavra do Senhor. Né? Sou professor de escola dominical também, e sempre dou uma aula bem alegre, uma aula séria, quer dizer, o assunto é sério, tá? Não é brincadeira não, é sério. Mas eu dou uma aula descontraída, dou uma aula para haver interesse, você está entendendo? O conteúdo tem que haver interesse das pessoas, que aí vai se inscrever, vai acionar o sininho para ter sempre vídeos novos, não é mesmo? E o canal crescer. Nosso objetivo é isso aí, é pregar a palavra e o canal crescer, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.